tempo em uma terra cercada por montanhas majestosas e banhada pelo Mar Azul estava a encantadora cidade de Undaríbia. Com uma história que remonta séculos, essa cidade basca guardava segredos e tesouros que contavam sua história única. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de viagem e hoje estou em Undaríbia, uma cidade charmosa e cheia de história localizada no coração do País Vasco, na Espanha. Junte-se a mim nesta aventura para explorar seus encantos e descobrir tudo o que ela tem para oferecer. Vem comigo para mais uma aventura! Estamos oficialmente na cidade de Undaríbia e por sorte conseguimos encontrar estacionamento que foi como uau, conseguimos estacionamento, uhul! Calma pessoal, eu vou explicar aqui para vocês o porquê de tanta felicidade. Já vou explicar para vocês o porquê de tanta felicidade somente por um estacionamento. Na verdade é que estacionar aqui já é muito difícil em estacionamento pagado e não digo nada a vocês em estacionamento grátis, é uma missão quase impossível. Mas a gente conseguiu, olê! E depois de estacionar o carro, subimos por um elevador que dá diretamente com o centro histórico desta bonita cidade. Mas antes vou trazer para vocês um pequeno resumo da história dessa cidade. E depois seguiremos com os pontos mais importantes para conhecer aqui em Undaríbia. Undaríbia é a última cidade basca antes da fronteira com a França. Esta pequena cidade no norte da Espanha está localizada no extremo nordeste da província de Guipúzcoa, cerca de 20 km ao leste da capital de São Sebastião, na foz do rio Bidaço, que forma uma fronteira natural com Hendaia, uma cidade da França. Tem uma população cerca de 16.904 habitantes e está a mais ou menos a 98 km da minha cidade. A cidade de Undaríbia possui uma história rica e fascinante. Essa cidade remonta a tempos antigos. Desde a pré-história, a região foi habitada, testemunhando o surgimento de diferentes culturas ao longo do século. E durante a época romana, Undaríbia, conhecida também como Fuenterrabía, naquela época era um importante porto e centro comercial. A cidade desempenha um papel significativo no comércio marítimo e nas rotas comerciais dessa região. Mas durante a Idade Média, Undaríbia se tornou uma cidade fortificada para proteger-se de invasores e piratas. Sua localização estratégica ao longo da costa do Mar Cantábrico tornou-se um ponto de conflito entre os reinos de Castela e Navarra. E então que no século XVI, Undaríbia floresceu como um próspero porto de saída para a conquista das Américas. O comércio com as colônias espanholas trouxe prosperidade e desenvolvimento para esta cidade. E ao longo dos séculos seguintes, a cidade enfrentou períodos de declínio e invasões, incluindo ataques de piratas ingleses e franceses. E durante a Guerra da Independência Espanhola no século XIX, Undaríbia foi um importante reduto de resistência contra as forças napoleônicas. E hoje em dia, a cidade preserva seu centro histórico encantador com suas ruas de paralelepípedos, casas coloridas e fortificações antigas que eu vou trazer aqui para vocês todos os pontos. Undaríbia é uma cidade conhecida como um destino turístico popular, onde os visitantes podem explorar sua rica herança, cultura e festivais tradicionais e também desfrutar da beleza à beira-mar. Na verdade é que a história de Undaríbia é um testemunho da sua resiliência, da influência das culturas que a moldaram e da sua importância como um ponto estratégico no passado. A cidade continua a encantar os visitantes com sua atmosfera histórica e seu charme basco tradicional. Galerinha, vamos começar com o nosso tour trazendo o primeiro ponto aqui para vocês. Acompanhem-me para apreciar a beleza dessa cidade. E vamos começar com a Porta de Santa Maria. Esse é o nosso primeiro ponto aqui. Claro que eu queria começar com a porta, gente? A Porta de Santa Maria é uma entrada icônica para o centro histórico de Undaríbia, também conhecida como Puerta de Santa Maria, em espanhol, claro. Essa porta é uma estrutura arquitetônica impressionante que remonta no século XIII.
A Porta de Santa Maria era uma das principais entradas para a cidade fortificada, que fazia parte das muralhas defensivas de Andaríbia. Ela servia como um ponto de acesso para as pessoas com carruagens e mercadoria que chegavam aqui na cidade. A arquitetura dessa porta de Santa Maria reflete o estilo gótico e apresenta elementos característicos desse período, como arcos apontados e detalhes ornamentais. A porta era flanqueada por 2 torres de vigilância que adicionavam uma aura de importância e proteção à entrada da cidade. Assim, eles podiam proteger a cidade, controlando quem entrava e quem saía dessa cidade. Ao passar pela Porta de Santa Maria, os visitantes eram imediatamente imersos ao charme, e na atmosfera histórica do centro de Andaríbia. Hoje em dia, a Porta de Santa Maria continua a ser um marco importante e uma atração turística também muito visitada aqui em Andaríbia. Os visitantes também podem caminhar por essa porta histórica, apreciar sua arquitetura impressionante e sentir a conexão com o passado enquanto mergulha na rica história dessa cidade. Vamos para o nosso segundo ponto pessoal e eu vou trazer aqui para vocês a Praça do Bispo, que está a poucos metros da Porta de Santa Maria, A Praça do Bispo, que também é conhecida como Plaza del Obispo em espanhol, é uma praça encantadora localizada aqui no centro histórico de Andaríbia. Com seu charme tradicional e atmosfera acolhedora, a praça desempenha um papel muito importante na vida social e cultural dessa cidade. A Praça do Bispo é cercada por belos edifícios históricos e casas tradicionais vascas. Suas fachadas coloridas e arquiteturas encantadoras atraem a atenção de todos os visitantes que passam por aqui, e também transportando-os para um passado bem distante. Os detalhes arquitetônicos e a preservação cuidadosamente desses edifícios históricos são uma verdadeira celebração da herança e da cultura dessa cidade. No centro da praça, os visitantes também podem encontrar um espaço aberto perfeito para relaxar e apreciar a atmosfera tranquila. Bancos convidativos, árvores e belos canteiros de flores contribuem para criar um ambiente agradável. A Praça do Obispo também abriga cafés, bares e restaurantes que oferecem a oportunidade de desfrutar da gastronomia local e vivenciar uma animada cultura de convívio dessa cidade. Sentar-se aqui e tomar um café ao redor da praça, observar as pessoas passando, saborear uma bebida ou uma refeição é uma boa experiência. Na verdade, é que essa praça é a mais antiga de Andaríbia. A Praça do Obispo é um local emblemático e encantador em Andaríbia, onde a história e cultura e a vida cotidiana se entrelaçam. Sua atmosfera vibrante e charmosa a torna um ponto de encontro popular para moradores e visitantes, proporcionando uma experiência autêntica, memorável no coração do centro histórico dessa cidade. E vamos trazer para vocês também, depois de visitar a Praça do Bispo, vamos voltar na Rua Nagúcia, a principal artéria da cidade velha e que possui alguns dos edifícios mais marcantes para visitar aqui em Andaríbia. Na Rua Nagúcia, também conhecida como Calle Maior, que é em espanhol, é uma das ruas principais e mais animadas aqui no centro histórico de Andaríbia. Com seu charme pintoresco e ambiente vibrante, essa rua é um local popular tanto para moradores como para os turistas. A Calle Nagúcia se diz em euskera, A Rua Nagúcia é conhecida por suas ruas de paralelepípedos e suas casas coloridas com fachadas encantadoras. A Rua Nagúcia ou Calle Maior é uma rua histórica no centro de Andaríbia ao longo do século. A rua foi testemunha do desenvolvimento da cidade e foi um importante centro comercial aqui e residencial. Hoje em dia é uma rua movimentada, repleta de lojas, restaurantes e uma atmosfera encantadora. Caminhar por aqui por Calle Nagúcia é uma experiência única para mergulhar na história e na vida de Andaríbia. Seguimos então, pessoal, para o nosso quarto ponto a visitar aqui em Andaríbia. E como eu disse para vocês que na Rua Nagúcia vamos encontrar um dos edifícios mais importantes dessa cidade, eu estava falando da Igreja de Santa Maria de Assunção e do Mansano,
Essa igreja aqui foi construída sobre um troço da antiga muralha e uma antiga igreja românica, outro dos lugares importantes aqui para conhecer na cidade. Está no finalzinho da calle maior, da rua maior. A igreja de Santa Maria da Assunção e del Manzano é um marco histórico religioso proeminente em Undaríbia. Esta impressionante igreja remonta no século XV e é considerada uma das mais importantes do País Vasco. E a igreja também exibe uma notável mistura de estilos arquitetônicos com elementos góticos e renascentistas. Sua fachada imponente e ornamental atrai a atração dos visitantes. O interior é igualmente impressionante. A igreja de Santa Maria da Assunção e del Manzano desempenhou um papel fundamental na vida religiosa e social da comunidade ao longo dos séculos. Era um ponto central para a celebração religiosa, festivas e eventos importantes aqui na cidade. Mas, além disso, a sua importância religiosa e a igreja também possui um órgão de tubos magnífico e histórico, que é apreciado por sua sonoridade excepcional. Hoje em dia, a igreja de Santa Maria da Assunção e del Manzano continua a ser um local de culto ativo, além de ser um destino turístico popular para aqueles que desejam apreciar a sua arquitetura e deslumbrar e mergulhar também na sua história. Visitar a igreja permite aos visitantes explorar a riqueza da herança religiosa e cultural daqui da cidade, bem como apreciar a beleza e a arte que se encontra dentro das suas paredes. Seguindo com o nosso tour, vamos visitar agora a Praça das Armas, um dos locais a visitar aqui em Undaríbia. E nessa praça está a poucos metros da igreja, essa impressionante Praça das Armas, que é um dos meus lugares favoritos aqui na cidade, rodeada por belas casas coloridas, tradicionais e um imponente castelo que agora mesmo é um hotel. A Praça das Armas é uma praça central e animada e é definitivamente um local para visitar e explorar aqui nessa cidade. Essa praça desempenha um papel histórico e social importante ao longo do século. A praça também é um ponto de encontro popular para moradores e visitantes. Aqui você pode desfrutar de um bom café em um dos cafés ao redor da praça, saborear uma refeição em um dos restaurantes tradicionais ou simplesmente sentar e apreciar a paisagem. Além disso, a praça está próxima das outras atrações turísticas que acabamos de visitar, como a igreja de Santa Maria da Assunção e del Manzano e a Porta de Santa Maria, permitindo que os visitantes explorem facilmente os pontos turísticos próximos dela. A Praça das Armas também é um local encantador em Undaríbia, onde você pode experimentar e apreciar a sua arquitetura histórica e desfrutar de boa comida e se envolver com a cultura local. É um destino imperdível a visitar aqui nessa cidade. Vamos para o nosso sexto ponto e eu vou trazer aqui para vocês a muralha de Undaríbia. Outra das melhores coisas para fazer aqui em Undaríbia é explorar o trecho das muralhas que cerca a parte antiga e que ainda estão em bom estado. Entre os pontos mais interessantes da muralha defensiva encontra-se a Porta de São Nicolas, outro dos antigos acessos da cidade amuralhada e por onde se atravessa uma ponte levadiça e o baluarte, situada numa posição estratégica a partir dos cantos da parede. A muralha de Undaríbia é um marco histórico e uma das atrações imperdíveis ao visitar aqui na cidade. Esta impressionante muralha cercava originalmente o centro histórico de Undaríbia somente para fornecer proteção e defesa naquela época. Essas muralhas remontam no século XVI e é um testemunho da rica história militar aqui na cidade. Ela também foi construída para proteger Undaríbia de invasões e ataques e suas imponentes fortificações são uma visão impressionante. A muralha de Undaríbia é um tesouro histórico que nos conecta ao passado e oferece uma visão fascinante da história e do patrimônio de Undaríbia. É uma visita obrigatória para os entusiastas da história e para aqueles que também desejam experimentar a autenticidade desta bela cidade espanhola. Outro dos lugares mais bonitos que ver aqui em Undaríbia é a Praça de Guipúzcoa, localizada na cidade velha e que mantém sua aparência medieval. A construção dessa praça com pórtico e pavimento em calçada foi feita no século passado, seguindo fielmente
as orientações da arquitetura tradicional básica de toda a parte antiga e mantendo assim um conjunto harmonioso, né? A Praça de Quipuçco é uma praça encantadora localizada no coração de Andaríbia. Esta praça desempenhou um papel muito importante na vida social e cultural aqui também da cidade, com o espaço aberto e cercado por edifícios históricos como qualquer outra praça aqui do centro histórico e com uma atmosfera acolhedora. A praça é um ponto de encontro popular para moradores e visitantes, oferecendo uma variedade de atividades e atração. Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês o nosso próximo ponto, que é nada mais, nada menos que passear por a Marinha, né? Depois de se apaixonar por esta praça e tirar centenas de fotos, saímos do centro histórico pela rua Santiago Compostela para chegar ao charmoso bairro da Marinha. Mas quero lembrar aqui para vocês que para ir ao bairro da Marinha fica um pouquinho distante do centro histórico, mas podemos ir caminhando tranquilamente. É claro, se você não cansou tanto visitando os pontos históricos no centro antigo, né? Eu, por exemplo, fui caminhando, mas eu sou suspeita de falar porque vocês sabem que eu sou amante de caminhar. Mas fica a dica aí para vocês. E então, galera, passear pelo pintoresco bairro, né, da La Marinha, localizado junto ao antigo porto e onde outrora viveram pescadores, é outra das melhores coisas a fazer. E quando eu digo as melhores coisas, é que para mim é a melhor coisa. Não tem outra coisa melhor. Dê um passeio e observe as tradicionais casas bascas com suas fachadas coloridas e varandas repletas de flores que o deixarão sem palavras mesmo, de boca aberta. Passear por a Marina de Andaríbia é uma experiência encantadora que permite que nós mergulhamos na história e desfrutamos das vistas deslumbrantes desse passeio. A Marinha é um local vibrante e pitoresco, né, onde os barcos de pesca e iates se misturam, criando um cenário encantador. E enquanto você passeia por a Marinha, também podemos admirar a beleza dos barcos ancorados e observar os pescadores locais e suas atividades diárias, né? O ambiente é animado e cheio de energia, com o som das ondas e a brisa do mar. Ao longo da Marinha, você encontrará uma variedade de restaurantes, bares e cafés que oferecem deliciosos pratos de fruto do mar fresco e é um ótimo lugar para desfrutar de uma refeição à beira-mar, saborear um café ou experimentar até mesmo pratos tradicionais da região. Eu, por exemplo, decidi comer aqui no bairro da Marinha e mais para frente eu vou trazer aqui para vocês o que comemos, quanto nos custou e onde a gente comeu. Além disso, a Marinha é um ponto de encontro para os amantes da atividade náutica, né? Você também pode encontrar empresas que oferecem passeios de barco, aluguel de caiaque e outras atividades aquáticas emocionantes. Para os amantes de fazer esse tipo de atividade no mar, é perfeito. É uma oportunidade de se aventurar no mar e desfrutar das águas cristalinas da região, né? Mas também durante o passeio não deixe de apreciar as vistas panorâmicas do Golfo de Biscaia e da cidade de Andaríbia, né? A combinação da beleza natural com a arquitetura tradicional basca cria um cenário encantador que certamente encantará os visitantes. Passear pela Marina também é uma experiência que combina gastronomia, cultura e natureza, né? É um local agradável para relaxar, absorver a atmosfera marítima e criar memórias inesquecíveis durante a sua visita a esta encantadora cidade costeira. E como vocês estão vendo aí, o tempo não ajudou mesmo, galera. Estava bastante nublado e escuro, como vocês estão vendo aí nos vídeos, né, para gravar. Mas acho que deu certo. Quando saí de casa dava bom tempo, que não ia chover e tal, que ia estar sol. E quando cheguei aqui estava coisa desse jeito. Quer dizer, antes de chegar aqui no caminho já começou a chover. Assim que eu não quis voltar porque já estava pertinho da cidade. E são 100 km de distância da minha cidade. Eu decidi seguir e gravar para vocês. Espero que vocês gostem e que vocês vejam de outra maneira. Mas deixa eu trazer aqui para vocês um ponto que é um dos meus preferidos também aqui em Andaríbia, né? E é atrás do Novo Porto, uma das zonas onde se pode tomar uma cerveja numa das suas esplanadas com vista para os barcos de recreio, encontra-se a maior praia a ver em Andaríbia. É isso mesmo, pessoal.
Esta praia de águas calmas, né, com 800 metros de comprimento por 200 metros de largura e uma das melhores praias do País Vasco, dispõe de estacionamento e de todos os serviços, o que a torna perfeita para complementar-la, né, sua visita a esta cidade. Mas deixa eu dizer para vocês que o estacionamento é de pago, tá? E se vocês virem em verão para essa praia, não se pode estacionar, é impossível. Digo por experiência própria que já vim várias vezes a essa praia em verão e não pudemos estacionar porque estava abarrotada de gente e carro, assim que só uma dica por aí. Na verdade é que esta praia de Undaribe é um destino popular para os amantes do sol, mar e areia, né? Localizada na costa do Golfo de Biscaia, essa praia encantadora é conhecida por sua beleza natural e seu ambiente tranquilo. A areia dourada e as águas cristalinas da praia de Undaribe convidam os visitantes a desfrutar de um dia relaxante à beira-mar. Você pode estender sua toalha na praia e aproveitar o sol ou optar por alugar espreguiçadeiras e guarda-sóis para o maior conforto. Lembrando também para vocês que as espreguiçadeiras e os guarda-sóis é somente na temporada alta de verão. Nessas outras temporadas não temos esse conforto não, tá, pessoal? Na verdade é que essa praia é perfeita para nadar, com águas geralmente calmas, não tem praticamente onda, como eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, não tem onda, é muito segura mesmo para nadar, sobretudo para famílias. A praia de Undaribe também tem uma localização conveniente, né, que está próximo do centro da cidade, eu acho que está em 5 km aí do centro da cidade. Isso permite que os visitantes combinem um dia de praia com a exploração do encantador centro histórico, como fiz eu agora, né? Proporcionando uma experiência completa durante a sua visita, seja para relaxar ou para tomar sol, para nadar nas águas refrescantes ou desfrutar de atividades aquáticas. A praia de Undaribe oferece um refúgio tranquilo e pintoresco para todos os tipos de viajantes. Aproveite a atmosfera serena e desfrute da beleza natural deslumbrante enquanto se deleita com o ambiente costeiro encantador desta praia deslumbrante. Vou trazer também para vocês a história da igreja de Maria Madalena, que foi um pouco peculiar, né? Em 1912, o povo que se levantou para realizar as obras dessa igreja, mas antes de construir a comissão, propôs 3 localizações possíveis, mas as condições impostas por alguns proprietários eram quase intransponíveis, que o projeto foi adiado. A ideia voltou a ganhar força no ano de 1920 e a ata da Câmara Municipal de 30 de julho convocou, né, alguns moradores, os proprietários, claro, e todos os residentes durante a temporada de verão para que tomassem conhecimento com satisfação da iniciativa do paróquio desta cidade para melhorar a instalação de cultos católicos nesse bairro da Marina. Com o resultado, foi lançada várias assinaturas populares, com as quais, 17 de abril de 1921, após muito trabalho, foi lançada a primeira pedra. Ano depois, né, em 22 de julho de 1923, a festa de Santa Maria Madalena foi inaugurada a nova capela e a ela dedicada. E por muito tempo, Undaribe teve 2 áreas populacionais muito diferentes. De um lado, aquele que vivia num recinto amuralhado, onde se concentrava o comércio, as administrações civil, militares e religiosa. As casas nobres, né, tudo sujeito e rigoroso horário de abertura e fecho das portas da cidade. Já do outro lado, e fora dela, encontrava-se a população que vivia nas aldeolas, né, nas aldeias, uma população que dependia de atividades pescatórias e que maioritariamente vivia no arrabal, né, da Marina, com conjuntos de casas construídas em torno à primitiva igreja de Santa Maria Magdalena, que deve ter sido uma ermita hospital anteriormente à paróquia de Santa Maria de la Assunção e del Manzano. Mas com o tempo foi desaparecendo a proibição de construir casas de pedra fora da cidade amuralhada e os juncos sacaram as casas melhores, foram construídas nas terras recuperadas do mar, né? Assim o subúrbio primitivo tornou-se um bairro populoso ao longo dos anos em meados do século XIX. Os banhos de mar e os turistas levaram o surgimento das vilas, cassinos, hotéis e todo tipo de necessidades aumentaram, incluindo dotar o bairro de uma igreja maior para substituir a antiga no bairro da Madalena.
Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês aonde comemos em Andaríbia, né? Aqui em Andaríbia, o que mais tem é restaurante, assim, que não se pode preocupar para comer, né? Pelo menos nessa época. Se é na época do verão, então a coisa muda um pouco, porque essa vila fica super lotada e então sim, não encontramos mesa para nada. Nós, afinal, decidimos almoçar no Route 33, porque já conhecia de outras vezes que vimos aqui e gostamos da atenção e, sobretudo, da comida. Eles oferecem com um menu completo a um bom preço, né? E com imposto incluído. Eu pedi para o primeiro prato uma salada de bacon com cogumelo. De segundo, eu pedi bacalhau ao forno com batatas feitas também no forno e regada com azeite de oliva, né? Para a sobremesa, pedi arroz com leite bem cremoso. E por último, o cafezinho que não pode faltar, que vocês sabem que eu sou amante do café. O preço do menu foi de 15 euros, que em real seria mais ou menos 78 reais. Lembrando que o café pagamos à parte porque não está incluído no menu e custa 1,60 euro. Convertido em real seria 8,32 reais. E então, galerinha, estamos chegando ao fim dessa jornada por Andaríbia. Espero que vocês tenham se apaixonado por essa cidade encantadora, tanto quanto eu, né? Por suas ruas históricas, sua arquitetura tradicional vasca, praia deslumbrante e gastronomia deliciosa. São apenas alguns dos tesouros que vocês vão encontrar aqui nesse vídeo. Espero que este vídeo tenha despertado em vocês o desejo por viajar, né? E preparar-se para criar memórias inesquecíveis, conhecer pessoas incríveis e se apaixonar por cada destino que vocês forem. Agradeço por ter me acompanhado nesta jornada e por compartilhar essa experiência comigo. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu comentário abaixo compartilhando suas impressões e experiências em Andaríbia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos para que eles também possam descobrir a beleza desta encantadora cidade espanhola. Um abraço e até a próxima aventura!